Como não deve ser novidade para a maioria de vocês, quem vem fazendo preço na Bolsa Brasileira nos últimos tempos recentes é os gringos, os estrangeiros. Eles vêm comprando aqui, eles estão otimistas no cenário mundial. Os Estados Unidos, principalmente, é o foco deles. Como os Estados Unidos está indo bem, eles ficam otimistas em relação à renda variável e acabam aportando no Brasil, que é uma bolsa que está relativamente barata ainda. Se a coisa desanda lá, num primeiro momento pelo menos, eles correm para a renda fixa e aí a bolsa aqui também acaba caindo. Mas no momento, eles estão aqui achando o Brasil uma boa oportunidade e os Estados Unidos estão indo bem e aqui também está aí segurando. Então, eles estão fazendo preço enquanto os institucionais estão meio que neutros. E aí eu vou pedir para vocês refletirem um pouco comigo. Lembra que eu falei que nessa semana seria promessa de volatilidade? Não sabia se ia para alta ou para cima, mas muita volatilidade. Poderia acontecer grande queda se os dados nos Estados Unidos viessem ruins. E olha só, os dados nos Estados Unidos vieram positivos e mesmo assim a bolsa caiu 0,9. Significa que nós estamos ali, flertando com uma queda um pouco mais forte. Os institucionais talvez estejam aí virando a casaca, os institucionais aqui do Brasil, né? Enfim, bolsa caindo 0,9, mesmo com a temporada dos resultados nos Estados Unidos forte e dados da economia também resistentes. Os dados da economia dos Estados Unidos vieram bom e os bancos, que nós, os bancos aqui, sempre ficam olhando para os bancos de lá, não deram muita bola. Os bancos lá vieram positivos, dados acima do esperado. E mesmo assim, olha nossos bancos. O Banco do Brasil nos últimos 5 dias caiu 5%. O Itaú nos últimos 5 dias caindo aqui quase 4%. Então os bancos deram uma queda mesmo com os bancos lá fora vindo bom. E os dados americanos também vindo bom. Como o dado da inflação, tão esperada inflação. Aqui mexe com a bolsa inteira praticamente, né? Onde nós temos, olha a sequência infinita de meses onde a projeção da inflação dos Estados Unidos vieram melhor do que o esperado. Isso aqui não é brincadeira, está sendo extremamente positivo os dados da inflação, mesmo que pouquinho, mas todo mês, pouquinho. É por isso que está com esse ânimo aqui, né? Teve essa retomada no ânimo aqui na bolsa, porque voltou aqui o otimismo, tá? Por conta da taxa de juros americana. Mas ainda assim, a gente depende muito do discurso do Fed. Volta e meia eles vêm com o discurso aí, não, peraí, vamos aumentar mais a taxa ou não. Então vamos dar uma olhada aqui no núcleo. E quando a gente olha o núcleo da inflação, ele também veio abaixo, 0,2 de inflação neste mês e era esperado 0,3. Então a inflação está caindo mesmo, é dados sólidos aqui na economia americana de inflação. Independente desses dados da inflação terem vindo bom, todo mundo já está esperando, 94,2% do pessoal acha que a taxa de juros americana vai aumentar 0,25 na próxima reunião que acontece dia 26/7. A grande questão é, se nessa reunião o Fed falar, não, nós vamos parar de aumentar, vai ser um otimismo infinito, ou se eles falarem um negócio mais, puxa, eu acho que a gente vai aumentar mais 0,25, também pode trazer um pessimismo. Então a coisa está ainda muito instável. Isso dia 26/7 é um próximo dia muito importante aqui para a gente acompanhar. E na outra reunião posterior, daqueles 5 a 4,8 ainda acho que vai manter 5,25, mas é quase ninguém. E a grande maioria acha que 80,1% vai ficar em 5,50, aumentar só 25 na próxima e não vai aumentar mais nada depois. E 15,1 apenas que acha que vai aumentar mais 0,25. Então olha só como isso aqui pode dar uma retorcida, né? Se o Fed vier com um discurso ruim, que talvez não seja tão provável porque a inflação veio boa, mas isso aqui já dá uma mudadinha aí, a bolsa já dá aquela bagunçadinha que pode ser interessante, né? É mais legal ainda quando o Fed vem com um discurso duro do que quando a inflação vem ruim, porque a gente não quer inflação muito ruim, na verdade, em nenhum lugar no mundo, né? Então, que o Fed venha com um discurso bastante duro, né? Nas próximas 2 semanas vamos continuar tendo temporada de resultados nos Estados Unidos, sendo que no dia 24 a 28, 40% do peso do SP500, ou seja, grandes empresas vão estar divulgando o resultado, então todo mundo atento na última semana de julho principalmente. Os analistas estão esperando que empresas do SP500 vão diminuir o lucro em 6,4%. Isso aqui, um dos motivos é a questão da taxa de juros, já dando uma pegadinha, dentre outras questões, né? Então, olha só, isso aqui pode também dar uma mexidinha, não sei, né? Vamos ficar atentos, de repente pode pintar oportunidade. Aqui no Brasil, vocês sabem, inflação veio abaixo do esperado, veio aqui 3,16 em junho, era esperado 3,17 dentro da última projeção, vem bastante interessante. A gente sabe que tem aqui a inflação de julho, grande desafio para o próximo mês, esse mês agora quando for a parcial
Já no Brasil, vocês sabem, inflação de 3,16, era esperado fechar 3,17, mas a grande questão é que nós sabemos que na próxima parcial vai começar a enfrentar desafios aqui em julho, porque a inflação de julho veio muito baixa em 2022, então vai ter uma base comparativa negativa com uma que deve vir positiva. E agora? Então, o mercado meio que já sabe disso, mas pode trazer um impactozinho também, vamos ficar atento a isso. E nós temos aqui a projeção no início da semana do relatório Focus, que está esperando inflação no ano de 4,95. Será que eles vão diminuir ainda mais depois dessa prévia da inflação muito interessante aí que nós tivemos? 12% é a Selic que eles estão esperando para o fim de 2023, 9,50% em 2024 e 9% em 2025. Então, eles estão esperando aqui a queda da taxa de juros, mas você vê que vai ser devagarzinho, segundo o boletim Focus, tá? Que são aí os especialistas. Temos aqui alguns dados no Brasil que não vieram tão bom. O varejo não veio bom, né? O varejo aqui veio negativo, 1% negativo, e era esperado 2% positivo. Por isso que as ações do varejão hoje já estão aí apanhando, né? Deu uma assustadinha. Está vendo aí a Magalu, aí o pessoal tá doido para que diminua a taxa de juros, mas não adianta, tem que diminuir quando tiver que diminuir mesmo, né? E aí, na semana que vem, nós temos a temporada de resultado começando com a WEG trazendo resultado, mas a maioria dos resultados já começa na última semana de julho. E aí a gente tem até a Transmissão Paulista, a Irani, temos umas empresas interessantes. A Vale, falando em Vale, na semana que vem a Vale pode trazer novidades aqui para a Bolsa, oscilar bastante, porque ela tem aqui o relatório de produção e vendas. Na realidade, da Vale, normalmente a maior surpresa no mercado acaba ficando no relatório de produção e vendas, do que no próprio resultado, porque o pessoal já faz ali umas contas, então a gente já sabe aqui mais ou menos como vai ser o resultado da Vale. Então, produção e vendas acaba sendo ali mais impactante em termos de cotação do que o próprio resultado da Vale, tá? Então, atentos aqui ao dia 18 de julho, na terça-feira, podemos ter volatilidade aqui na Vale, tá? E aí, quando falamos da Vale, a gente sempre lembra da China. A China que é importante também para a Klabin, para a Suzano, várias empresas têm vínculo aqui com a China, CSN Mineração. E a China, ela teve aqui uma semana meio conturbada, alguns dados positivos, outros negativos. Ela começou aí na terça-feira falando das medidas de apoio financeiro ao setor imobiliário até 2024, ela estendeu isso aqui para dar mais liquidez, para afastar o risco de bolha. Basicamente isso que ela está fazendo, né? Dando aqui uma tranquilizadinha para não piorar ainda mais a situação que lá não está tão legal. Olha só alguns dados que nós tivemos, por exemplo, deflação forte, que está mostrando que a economia está aí desacelerando demais. Tivemos aqui a China, segundo a matéria aqui, o inferno astral da China, exportações mais fracas acendem novo sinal amarelo na China. Segundo a maior economia do mundo, enfrenta uma confluência de indicadores desfavoráveis ao crescimento. As exportações do país encolheram 12,4% em relação ao ano passado, no mesmo mês aí, junho a junho. Então, tá sendo difícil para a China. Eu ainda acredito que a China vai continuar crescendo mais do que os outros países desenvolvidos, porém ela vai desacelerar. Não vai ser mais aquela China que crescia de monte, porque ela já está um país grande. Vai chegar até um momento lá no futuro que, na minha opinião, ela vai até crescer igual aos Estados Unidos, por exemplo. Já vamos falar sobre isso. O que as empresas que têm vínculo à China elas têm que fazer para, sim, continuar na China, porque a China é o que mais vai crescer, então é interessante ter, na minha opinião, exposição a papéis que tem China, mas talvez esses papéis aí, eles têm que ter uma diversificação ali no cenário de atuação deles, né? Então, nós temos aqui o Banco Central da China sinalizando mais políticas de apoio à economia, então deve pintar políticas de apoio à economia em breve. Aqui eu peguei o resumo da matéria, né? O Banco Central Popular da China anunciou que vai reduzir a taxa compulsória dos bancos em 0,5 ponto percentual, liberando cerca de 1 trilhão de ienes, 154 bilhões de dólares para o sistema financeiro. O objetivo é estimular o crédito e o consumo diante da desaceleração do crescimento e dos riscos externos. Então, isso aqui é o que o mercado está querendo. Então, talvez, em meio a alguns números ruins da China, ela está aqui se esforçando para manter o crescimento forte. Então vamos continuar aí. Eu continuo confiante, mas eu só não acho que vai ser aquele céu de brigadeiro que nós tínhamos antes. E aí, dando um exemplo de uma empresa que eu gosto de me expor, que tem exposição a essa China, mas ao mesmo tempo ela está se diversificando, é a Vale, diversificando não só em produtos como temos aqui cobre e níquel na transição energética, ela está aproveitando disso. Ela está usando aquilo que a Cosan fala dela sempre, quando ela argumentou para investir na Vale, uma empresa irreplicável, né? Então ela tem aqui minérios de altíssima qualidade, ela está focando
comprar ainda mais nessa questão do minério de qualidade, tá? Para ganhar mais prêmios. E o prêmio agora não é tão diferencial, lá na frente vai cada vez mais fazer diferença. Então, se de repente daqui a 15, sei lá, alguns tantos anos a China realmente não ficar no mesmo nível de crescimento do que os Estados Unidos, neste momento vai ter ainda mais valor esses minérios de alta qualidade. Então é a Vale pensando lá na frente também, tá? Com esse minério aqui, que quem não sabe, a descarbonização na China ela vem focando nisso e vai focar cada vez mais. As siderúrgicas vão querer esse minério de altíssima qualidade aqui e a Vale é irreplicável nesse sentido. E ainda por cima está dando muita atenção nesse ponto. Então, antes de eu comentar se eu vou comprar ou não, vamos refletir aqui o que nós temos à frente. Temos a reforma tributária e as políticas que podem acontecer a qualquer momento no radar no Brasil sempre, mas vai dar uma tranquilizadinha aqui com o recesso de lá, mas ainda assim fica no radar isso. Temporada de resultados no Brasil, começa aqui com a Vale, com a produção, a VEG aqui com o resultado, mas dá uma acelerada aí na reta final de julho, né? Dia 31 de julho, inclusive, com a transição paulista, então vamos ter os resultados. Nos Estados Unidos nós temos também uma aceleradinha nos resultados na última semana ali, com bastante empresas dando resultado dos Estados Unidos, e temos também a última semana o Fed lá se pronunciando sobre a taxa de juros, então podemos ter aqui novidades interessantes na última semana. E temos a China já logo no domingo aí fazendo bastante dados. A China sempre tem alguma coisinha ou outra e podemos ter pacotes aí a qualquer momento, então atenção também à China. E comentando aqui se eu vou estar comprando ou não, eu vou estar esperando volatilidade. A gente viu que a última reta final ali de julho é bastante intensa, depois ainda tem a temporada de resultados do Brasil continuando, então vou estar atento a essa volatilidade. Normalmente comprando sem medo, mas muitas vezes eu posso acabar utilizando opções para me proteger numa nova compra. Eu não costumo ficar protegendo muito a minha carteira das ações que eu já tenho, mas eventualmente também posso fazer. Mas novas compras em momento de ruído, eu muitas vezes acabo fazendo isso no primeiro momento para não ter risco de ter comprado uma ação que vai cair muito na sequência. Então, me protejo. Aí quando eu vejo que está tranquilo, eu me desfaço a proteção. E aí se você quer saber como utilizar proteções nas suas compras ou na sua carteira, utilizando opções, eu tenho o curso de opções que eu ensino do zero, inclusive, você fazer um dividendo sintético, um dividendo adicional na sua carteira, ou uma compra protegida diante de queda. Comprei aqui Vale protegida. Das 3 lotes que eu comprei de Vale, um deles deu muito ruim e eu usei essa proteção para não sair em prejuízo. Inclusive, saí até com migalhinha ali de lucro. Então, é muito interessante. Link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E deixa nos comentários o que você está fazendo. Você vai esperar aí uma volatilidade ou vai estar comprando esse período? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!